Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo José Roberto, professor de matemática, e estou gravando esse pequeno vídeo explicativo sobre quadriláteros para a turma de oitavo ano. Ok, vamos começar então. Nós vamos começar com um paralelogramo. O paralelogramo ele tem lados opostos iguais, é um quadrilátero de lados opostos iguais, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o lado AB, ok? Paralelo ao lado CD, como está indicando aqui, ok? Assim como BC é paralelo ao lado AD, certo? Mais uma coisa, esses lados que são paralelos no paralelogramo também tem a mesma medida. Então, esse tamanho aqui, ó, de A até B, é o mesmo tamanho de D até C, assim como B até D, até C, perdão, né, de B até C, tem o mesmo tamanho de A até D, ok? Nós dizemos assim que são lados opostos paralelos congruentes, tá? Ok, outra informação que aqui é importante é a seguinte: a soma de ângulos dos ângulos que são adjacentes, ou seja, que estão aqui na mesma reta suporte, tá? Ou no mesmo segmento de reta, eles são suplementares, ou seja, a soma dos dois dá 180 graus. No caso aqui, ó, o A mais B vai dar 180 graus. O C mais D vai dar 180 graus. B com C, 180 graus. E D, A com D, 180 graus. Então, se está aqui na mesma linha, né, vai dar 180 graus. Eu não escrevi tudo, mas é assim que funciona, ok? Outra coisa importante, os ângulos opostos, assim como os lados, os ângulos opostos também têm a mesma medida, tá? Então, esse B aqui, ó, tem a mesma medida de D, e esse A aqui tem a mesma medida de C, ok? É o que está escrito aqui, ó. A tem a mesma medida de C, tá? Até se de colocar aqui o chapéuzinho aqui, tá? E aqui também, certo? Então vamos ver alguns exemplos agora. Dado esse paralelogramo, como vocês podem observar, vamos determinar a medida de todas essas variáveis ou de todas essas incógnitas que estão aqui nesse trapézio. Primeira coisa, olha só, esse daqui é oposto a 120 graus, certo? Logo, Z é igual a 120 graus. Vamos escrever aqui, Z é igual a 120 graus. Ok? Professor, não devemos começar por X? Não é obrigatório começar por X. Ok? O primeiro que você quer, aqueles que você vê que é logo óbvio, que a resposta já é imediata, nós já começamos por ele mesmo, sem problema nenhum. Ok? Agora, olha só, o 120 e o X estão no mesmo segmento de reta. Isso significa que 120 mais X dá quanto? 180. Então vamos fazer assim, ó. X mais 120, ou 120 mais X, é igual a 180 graus. Ok? Ou seja, o número que eu somo com 120 vai dar 180, né? Eu preciso de 60. Ok? Logo, X é igual a 60 graus. Sabendo que esse daqui é igual a 60 graus, que é o ângulo oposto a ele? É Y, né? Logo, Y é igual a 60 graus, que é o ângulo oposto. Já temos todos os ângulos, então. Já temos o valor de Z, o valor de X e o valor de Y. Vamos para os lados, ó. Lados opostos têm o mesmo tamanho, né? Mesma medida. No caso, T vai ser igual a 10 e K vai ser igual a 12. Ó. É oposto a 12. Como K é igual a 12, então, ou como K é oposto a 12, então K é igual a 12. Certo? Centímetros. Não esqueçamos das unidades de medida. Em relação ao perímetro do paralelogramo, nós sabemos que um paralelogramo tem lados opostos iguais, né? Então, se nós sabemos um lado, nós vamos saber o lado oposto. Se aqui é 11, aqui embaixo vai ser 11. Porque se aqui à direita é 9, né? Aqui à esquerda também vai ser 9. Perímetro é a soma da medida dos lados, não é isso? Então, vamos somar
o perímetro, colocar o P para perímetro, tá bom? 11 mais 11 dá 22, 22 mais 9 dá 31, e 31 mais 9 dá 40, né? Então, nesse caso aqui, né, o perímetro são 40 centímetros. Em relação à área do paralelogramo. Ok, vamos lá. Olha só. A área do paralelogramo é calculado multiplicando-se o tamanho da base, né, a medida da base, pela medida da altura, ok? Pessoal, como é que eu sei que um segmento de reta é a altura de um triângulo ou de um paralelogramo, por exemplo? Olha aqui, ó, você vai ver o segmento de reta, né, a marcação, e nessa marcação, ok? Então, a área do paralelogramo é base vezes altura, né? Simplesmente eu pego a base aqui, a medida aqui de um dos lados, né? E multiplico aqui pela altura, né? Que sempre vai ser demarcada por esse pontilhado aqui, né? Ou mesmo por um segmento de reta, mas que vai ter aqui, ó, a indicação do ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus, ok? A mesma coisa vale para o retângulo. Olha só, nós temos um retângulo aqui, ó, ok? Professor, como é que eu sei o que é um retângulo? Retângulo é um quadrilátero que tem todos os ângulos de 90 graus. Pronto, isso é um retângulo. Todo quadrilátero tem todos os ângulos de 90 graus, então é um retângulo, ok? E calcula-se a área do retângulo da mesma forma como se calcula a área do paralelogramo. Por quê? Porque o retângulo é um paralelogramo. Então, eu pego aqui a medida da base e multiplico pela altura, ok? Os lados, né? O lado do retângulo já é altura, né? Então, a gente não precisa marcar, porque já faz um ângulo de 90 graus aqui, ó. Veja só, já tem um ângulo de 90 graus. Né? Como já tem um ângulo de 90 graus, então, né, esse lado aqui já vai ser a altura, né, do paralelogramo, ok? Então, fazemos aqui para calcular a área, base vezes altura. Da mesma forma, acontece com o quadrado, tá ok? O quadrado tem todos os ângulos retos, né? Mas a diferença do quadrado para os outros, que até, além de ter todos os ângulos retos, tem todos os lados iguais. Só o quadrado tem essa característica, ok? Nós vamos ver lá na frente o losango, que o losango também tem todos os lados iguais. Porém, apesar de ter todos os lados iguais, né, os ângulos não são todos iguais a 90 graus. Por isso, ele não é um quadrado, e sim um losango. Ok? Então, a área é base vezes altura. Só que a minha base tem a mesma medida da altura. Né? Aqui nós estamos representando por L, né? Isso poderia ser 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Qualquer número, ok? Desde que os lados tenham a mesma medida. Lado vezes lado ao quadrado. Tá? Vamos supor, professor, e se aqui valer 10? Né? Quanto é que vai valer isso daqui? 10 é um quadrado. Então, a minha área vai ser quanto? A área vai ser 10 ao quadrado, ou 10 vezes 10, que nesse caso daria 100, certo? Ok? O próximo quadrado que faz parte dos nossos estudos é o trapézio. Tá? O que diferencia o trapézio dos outros quadriláteros que somente 2 de seus lados são paralelos. Os outros 2 não são paralelos. Tá? Os 2 lados que são paralelos nós vamos chamar de base. E geralmente vai ter, né? Sempre vai ter aí as duas bases, né? Bases de tamanhos diferentes, tá? Vai ter uma maior, que eu vou chamar de base maior, e vai ter uma base menor, que eu vou chamar de base menor. Ok? Aqui, ó, lembra, tem um ângulo reto aqui, então aqui nós estamos demarcando a altura, né? Então esse H aqui, ó, que é um pouco borrado, mas esse H aqui é a altura. Pessoal, como é que nós calculamos a área do trapézio? Da seguinte maneira, a área do trapézio é calculada da seguinte maneira. Nós somamos a base, então nós pegamos essa base maior aqui, ó, depois somamos com a base menor, o resultado nós vamos multiplicar pela altura e depois dividir por 2, tá?
Nós vamos ver isso melhor nos exercícios. Vamos começar então os exercícios, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa é fazer identificar, tá certo? Aqui ele quer calcular a área de cada figura, né? O que que isso daqui é? Daqui é um trapézio. Olha só, dois lados paralelos, tá? E dois lados que não são paralelos, que no caso são esses dois lados aqui. Nós temos esse tamanho maior, que é a base maior, né? Que vamos chamar aí de... Ok, vamos calcular então aqui a área. Olha só, vai ser o que? Base maior mais base menor. Tudo isso multiplicado pela altura e depois dividido por 2. Ok? Quanto vale a base maior? 6. Quanto vale a base menor? 5. Quanto vale a altura? 4. E tudo isso dividido por 2. Fazendo aqui, nós temos 6 mais 5, 11. E 11 vezes 4, tá? 6 mais 5, 11. Vezes 4 dividido por 2. 11 vezes 4 dá 44, né? Repetindo aqui, ó. 11 vezes 4 dá 44. 44 dividido por 2 vai dar 22 centímetros quadrados, tá? É a área desse trapézio. Ok, temos aqui outro trapézio na letra B, certo? Então, como nós já vimos, a área vai ser igual a quê? A soma das bases 7 mais 5 e depois multiplicar pela altura, que é 5, e no final divide por 2, certo? Quanto é 7 mais 5? Vamos escrever aqui na frente. 7 mais 5 dá 12. Repete esse 5 aqui que está fora do parênteses. Embaixo repete o 2. 12 vezes 5, professor, quanto é? 12 vezes 5 dá 60. Repete 2 aqui embaixo. 60 dividido por 2 vai dar quanto? 30. Então aqui nós temos 30 centímetros quadrados é a área desse trapézio. Vejamos o próximo exemplo, né? Aqui nós não temos mais um trapézio, né? Ok? Tem que ter cuidado, tem que saber identificar qual é a figura. Aqui é o que? Um paralelogramo. Então, se nós queremos a área é que nós fazemos base vezes altura. Quanto mede a base aqui, ó? Essa base aqui mede a mesma base lá de cima, ou seja, mede 6. A altura, professor, é 5? Não. Lembrem que a altura tem um ângulo de 90 graus, ó. Tá marcando aqui. Então, a altura é quanto? É 4. Então, vai ficar 6, que é a base, e multiplicamos por 4. 6 vezes 4 vai dar 24. Nunca esqueçam, coloca a unidade de medida. Nesse caso, centímetros, e como a área, coloca-se quadrado. Próximo exemplo, letra D. Letra D, pelo amor de Deus, é fácil demais, né? Ó, isso daqui é um paralelogramo. Ok? Pessoal, é retângulo, sim. Retângulo é paralelogramo, ou seja, né, também se calcula. Ok? Também se calcula fazendo da mesma forma. Multiplica-se a base pela altura. 8 vezes 4, nesse caso, dá 32. Voltando para o exemplo anterior, olha só. Quem é a base? 6. Quem é a altura? 4. É um paralelogramo, então, base vezes altura. 6 vezes 4, 24. Aqui, quem é a base? 8. Quem é a altura? Esse 4 aqui. Então, base vezes altura, 8 vezes 4 dá 32. Coloca-se centímetros, né, que é a unidade de medida, e coloca-se quadrado porque é área. A letra E, né, como nós já sabemos, ó, a base é 3, né? Então, a área vai ser 3 vezes 3, que vai ser 9 centímetros quadrados. Vamos falar agora do losango, tá? Losango é outro paralelogramo, né?
que tem todos os seus lados iguais. Eu escrevi aqui um pouco mais aqui embaixo, ó. Tem todos os seus lados iguais, tá? Ok? Assim como o quadrado, né? A diferença do losango para o quadrado é que o losango não tem ângulo de 90 graus, né? Tem ângulos um pouco maiores que 90 graus e outros um pouco menores, ok? Mas no final das contas ele não tem ângulo de 90 graus. Professor, e se um losango tiver pelo menos um ângulo de 90 graus? Se ele tiver pelo menos um ângulo de 90 graus, então não é mais losango, ele é um quadrado, certo? Em relação aos elementos de um losango, olha só, principalmente com relação à área do que nós precisamos aqui das diagonais. O losango sempre vai ter duas diagonais. Há uma diagonal maior, que aqui nós vamos chamar de D, ok? Diagonal maior. E aqui uma diagonal menor, que nós vamos chamar de Dzinho, D pequeno, ok? Então, como é que nós calculamos a outra coisa, né? Essas diagonais, elas se cruzam em um determinado ponto, ok? Esse ponto aqui, ó, onde essa diagonal grande aqui, D, se cruza com a diagonal Dzinho pequeno aqui, ó, né? Divide essas diagonais ao meio, tá? Então, ó, vamos supor, se a minha diagonal D aqui vale 10, daqui para cá vale 5 e daqui para cá vale 5, tá? Se a minha diagonal pequena aqui, ó, valesse 4, né? Ok? Então, a metade aqui valeria 2 e a outra metade valeria 2. 2 mais 2, 4. Diagonal aqui é que vai de um vértice até o outro vértice, tá bom? E, ó, de um vértice a outro vértice. Aqui tem uma menor e aqui tem uma maior. A maior é o Dzão, diagonal maior. A menor é o Dzinho, diagonal menor, tá certo? E bem aqui nesse ponto elas são divididas no meio. Então aqui eu tenho metade. Aqui eu faço o exemplo que eu coloquei. Vamos supor que essa diagonal pequena vale 4. Então eu tenho 2 de um lado e 2 de outro. E a diagonal grande, vamos supor que ela vale 10. Se vale 10, será o quê? 5 de um lado e 5 de um outro. Professor, como é que nós calculamos a área da diagonal? Nós vamos multiplicar as duas diagonais e dividir por 2, ok? O produto das diagonais, né, multiplicado por 2 resulta na área do losango, ok? Vamos de exemplo, olha só. Então nós temos aqui um losango, tá? Como é que é um losango, professor? Tem todos os lados iguais e aqui, bem nesse pontinho, forma um ângulo de 90 graus. Bem nesse pontinho aqui do meio. Aqui e aqui não pode formar um ângulo de 90 graus. Ok? Somente aqui no meio. E aqui no meio tem que formar um ângulo de 90 graus. Se não formar um ângulo de 90 graus, não vai ser losango. Ok? Olha só. Esse pedaço aqui vale 3. Logo, esse pedaço aqui, ó, daqui para cá também vale 3. Certo? Esse pedaço aqui vale 4. Logo, esse outro tamanho aqui, ó, também vale 4. Ok? Então, quanto é que vale a diagonal grande? Quanto é que vale a diagonal pequena? Nós precisamos disso para calcular a área, tá? Ok? Que é dado por isso daqui. Eu só repetir a fórmula aqui. Então, olha só. A diagonal grande, ó. Desse lado aqui tem 4, desse lado aqui tem 4, não é isso? Então, 4 desse lado, né? 4 desse lado, mais 4 desse lado, dá quanto? Dá 8. Então, essa diagonal grande aqui vale 8. A diagonal pequena, ó, tem esse tamanho aqui que é 3. E esse tamanho aqui que também é 3. Eu coloquei aqui embaixo, ó, 3 desse lado e 3 desse lado. 3 mais 3, ó, 3 mais 3, 3 mais 3 dá 6. Então, essa diagonal pequena vale 6. E aí é só substituir e calcular, né? 8 vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6 é 48. 48 dividido por 2 resulta em 24, né? Como aqui é centímetros, a área vai ser em centímetros quadrados.
Vamos agora para o exercício 2, tá? Olha só, calcule o lado do quadrado em cada caso. Certo? Nós conhecemos o quadrado, sabemos que tem todos os lados iguais. Então, a questão aqui é desenhar. Você desenha um quadrado, tá? Coloca todos os lados iguais, que aí fica fácil você interpretar. Por exemplo, se o quadrado tem todos os lados iguais, tu bota o L aqui para todos os lados, certo? Para todos os lados aqui, bota o ângulo reto aqui, ó, nos cantos, ok? Certo? Então aqui temos o nosso quadrado. O que ele diz? Que o perímetro é 60, ok? De perímetro 60, ok? Nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Todos os lados são iguais, então é só pegar 60 e dividir por 4. Quando é que dá 60 dividido por 4? Se não me engano, 60 dividido por 4 dá 15. Isso, 15. Então eu coloco 15 aqui, né? 15 aqui e 15 aqui. Eu vou botar uma igualdade bem aqui e colocar o 15 aqui. Certo? Ó, 15 mais 15, 30. 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. Tá? Ou 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15 dá 60. Tá? Então, ok? Sabemos então que o lado aqui vai ser resposta 15. Ok? 15 centímetros no caso. Por quê? Porque nós estamos falando de lado. Ok? Vamos lá então. Letra B. Olha só. A área é igual a 81. Então, desenhando outra vez. Outra vez o quadrado. É bonitinho aqui, mas dá para entender. L, L, L e L. Estamos falando de área, não é isso? E é um quadrado. Como é que se calcula a área de um quadrado? Né? Lado vezes lado, não é isso? Então, lado vezes lado. O lado ao quadrado, né? Ou base vezes altura, que é a mesma coisa. Mas só que quadrado, a gente sabe que os lados são iguais, né? Agora que esse vezes esse vai dar quanto? 81. Ok? Como eles são iguais, então aqui, esse número que tem que ficar aqui, tem que estar aqui também. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 81? Nesse caso, 9. 9 vezes 9 dá 81. Certo? Logo, L é igual a 81. Perdão, L é igual a 9. Colocamos centímetros aqui. Ok? Centímetros. Ok? Que aqui o lado, ó, vai ser 9. Aqui vai ser 9. Né? E 9 vezes 9 é 81. Que é a área, né? Que ele dá aqui como informação. Próxima questão. Ele quer que você, para você determinar aí o valor de x em cada um dos casos, tá? Então, vamos olhar o primeiro caso aqui, ó. Primeiro caso é esse daqui, né? Daqui nós temos um paralelogramo, tá? O desenho aqui é de um paralelogramo. E eu tenho aqui, ó, o x e aqui o lado no ângulo adjacente a ele, né? Aqui, ó. Aqui na mesma reta suporte, ou no mesmo segmento de reta, eu tenho aqui, ó, 70, né? Então, x 70, nós sabemos que quando esses ângulos estão do mesmo lado, né, a soma dele dá 180, eles são chamados ângulos suplementares, tá? Então, x mais 70 dá 180. Qual o número que eu somo com 70 para dar 180? Qual o número que eu vou colocar aqui? No caso, 110. 110 mais 70 dá quanto? 180. 110 mais 70 dá 180. Logo, x é igual a 110. Mas daqui é uma equação do primeiro grau. Todo você sabe fazer uma equação do primeiro grau, né? Ó, deixa o x sozinho aqui no primeiro membro. Coloca a igualdade. Repete o 180 lá do outro lado. Tá? E o 70 que estava somando, passa a subir ali no outro lado. Então ele vem para cá, ó. Vai ficar menos 70. Certo? Então x é igual a 180 menos 70, que vai dar o quê? Que vai dar 110 graus. Vamos fazer agora, para terminar esse vídeo, nossa última questão, que ele quer saber aqui qual é o valor de x, sabendo que essa figura aqui nós conhecemos, que é um retângulo, né? Olha só, esse lado aqui mede 4x, aqui mede 3x, e o perímetro, né, desse retângulo é um perímetro de 70 centímetros. Ok?
Como nós sabemos que o perímetro é a soma da medida dos lados, então vamos colocar o lado aqui, ó. Aqui vale 4x. Lados opostos têm o mesmo tamanho, então aqui é 4x. Isso aqui vale 3x, aqui vale 3x, certo? Como é perímetro, vamos somar todo mundo aqui, ó. Então vai ficar 3x mais 3x mais 4x aqui e mais 4x daqui. Igual a quanto? A soma aqui vai dar 70, que é o perímetro que ele deu. Ok? A soma de todos esses lados vai dar o perímetro, que é 70. Vamos somar agora. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 4 dá 10. Né? E 10 mais 4 dá 14. Então, vai dar 14x aqui. Igual a 70. Está multiplicando aqui. O 14 está multiplicando o x, passa dividindo, né? Então, 70 dividido por 14. E 70 dividido por 14, isso vai dar 5. Ok? Logo, x é igual a 5. Ok? Esse vídeo de hoje termina por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.